Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre Murilo do Nottingham Forest, que entra em pauta no Atlético de Madrid. Bayern de Munique define Xavi Simons como a sua prioridade para o lugar de Jamal Musiala. Vamos falar também do Real Madrid, que vai atrás do zagueiro Konaté do Liverpool, após a zaga deixar a desejar na Copa do Mundo de Clubes. Juventus manifesta interesse no volante André do Wolverhampton. Vamos falar também de contratações confirmadas e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Estamos quase batendo a marca de 20 mil inscritos e eu ficaria muito feliz se você fizesse parte disso. Sem mais delongas então, seguimos com o vídeo de hoje. O Sport Recife confirmou o jovem lateral esquerdo Kevson, de 21 anos, que chega emprestado até dezembro, proveniente do Santos. O volante Matheus Dias, de 23 anos, deixou o Internacional em definitivo e assinou com o Nacional, time da primeira divisão de Portugal. Os valores da operação não foram revelados até o momento. Com passagens aqui pelo Brasil por times como Botafogo e Corinthians, o meio-atacante uruguaio Nicolás Lodeiro, de 36 anos, assinou por um ano com o Nacional do Uruguai. O seu último clube foi o Houston Dynamo da MLS. Maximiliano Salas assinou até o fim de 2029 com o River Plate da Argentina. O centroavante de 27 anos chega do Racing, também da Argentina, a um custo de 8 milhões de euros. O lateral esquerdo Rafael Obrador, de 21 anos, assinou até 2030 com o Benfica de Portugal e deixou o Real Madrid da Espanha a um custo de 5 milhões de euros. Com certeza esta operação tem a ver com Álvaro Carreras, que fará o caminho inverso. O Osasuna da Espanha contrata o jovem ponta Victor Munhoz, de 21 anos, por 5 temporadas e que deixa o Real Madrid por 5 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. O Burnley repatriou o ponta dinamarquês Jacob Brun Larsen, de 26 anos. Ele chega em definitivo com contrato até o meio de 2029 e deixa o Stuttgart da Alemanha a um custo de 4 milhões de euros. Anthony Elanga trocou de clube lá na Premier League. O atacante sueco, de 23 anos, assinou até meados de 2030 com o Newcastle e deixa o Nottingham Forest por 61,4 milhões de euros. É um bom reforço? Comente aí! O zagueiro Pablo foi novamente oferecido ao Grêmio para a sequência dessa temporada, foi o que revelou o jornalista Diogo Rossi. O jogador não entra nos planos do técnico Felipe Luiz para a sequência da temporada e jogou apenas 4 partidas até então, sendo todas no Campeonato Carioca. E foi até por isso então que o tricolor gaúcho recusou o jogador de 34 anos, já que tem baixa minutagem. Só lembrando que no ano passado ele estava emprestado ao Botafogo, onde atuou em uma única partida, devido também à sua condição física, por isso é uma contratação bem arriscada. O Cruzeiro está muito próximo de concluir a contratação do atacante Matheus Gonçalves, de apenas 19 anos, revelou o site Globo Esporte. O Flamengo teria aceitado a oferta de 3 milhões e meio de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. E agora então as partes discutem a forma deste pagamento. Por outro lado, o jogador já deu seu ok para a Celeste, onde acertou as bases salariais e o tempo do contrato. Com pouco espaço no Flamengo, Matheus Gonçalves chega no time de BH a pedido do técnico português Leonardo Jardim, e a expectativa é que tenha mais tempo de jogo. Lembrando que Matheus Gonçalves chegou de ser especulado também em outras equipes, tanto do exterior como o Grêmio e Bragantino aqui do Brasil. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o volante André, ex-Fluminense e que atualmente pertence ao Wolverhampton, teria entrado em pauta na Juventus da Itália para a nova temporada. O volante de 23 anos vem se destacando com o time inglês, onde foi titular em boa parte desta temporada e é uma peça-chave no meio de campo do técnico Vitor Pereira. Bom, até o momento não tem nada avançado, mas o time de Turim terá que investir pesado se quiser tirar o jogador lá da Premier League. Hoje o seu valor de mercado gira na casa de 28 milhões de euros e até o momento então não há propostas ou negociações em curso, apenas o interesse do time italiano. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Newcastle está preparando uma proposta pelo meio-campista Conor Gallagher, que pertence ao Atlético de Madrid. Inclusive, ele foi contratado pelo time espanhol no início da última temporada, vindo do Chelsea, e pode voltar então à Premier League e quem sabe reencontrar a sua melhor forma. Isso porque o inglês de 24 anos chegou com muita expectativa no Atlético de Madrid, porém não conseguiu corresponder ao que era almejado, e hoje então ele é até visto como negociável, onde o Atlético de Madrid espera vendê-lo por algo na casa de 42 milhões de euros. E agora falando do Atlético de Madrid, o time espanhol teria interesse no zagueiro Murilo, que atua atualmente no Nottingham Forest, onde por lá é uma peça importante e um pilar no esquema defensivo do time. Segundo informações retiradas do jornal britânico The Sun, os colchoneiros veem o brasileiro como alternativa ao argentino Christian Romero, que atua no Tottenham e seria grande prioridade para reforçar a zaga, porém os Spurs não têm facilitado a saída do jogador. Bom, Murilo então também não terá uma tarefa tão simples. O Nottingham Forest avalia o jogador em mais de 47
milhões de libras e não pretende facilitar a sua saída. Murilo já foi apontado recentemente em várias equipes, como o PSG, Real Madrid, times do futebol inglês e entre outros. E de fato, então, o Nottingham Forest não vai facilitar a sua saída. Mas o que acha? O Atlético de Madrid seria um bom destino para o ex-Corinthians? Comente aí! Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Bournemouth acertou a contratação do goleiro Petrovic em 25 milhões de libras e ele deixará o Chelsea. Nos próximos dias, o jogador já fará os exames médicos e na sequência será anunciado, assinando um contrato de longa duração com o Bournemouth. O sistema defensivo do Real Madrid deixou a desejar na Copa do Mundo de Clubes, onde foi eliminado para o PSG, e o técnico Xabi Alonso entende que um reforço para a zaga seria a prioridade para a nova temporada. Hoje o francês Ibrahima Konaté, de 26 anos, é a grande prioridade no mercado do time merengue. Porém, o Liverpool não pretende facilitar a saída do defensor, que é uma peça muito importante do plantel. De acordo com informações do portal espanhol Fichajes, o time de Anfield sinalizou que só vende o jogador por algo na casa de 50 milhões de euros, valor que o Real Madrid não pretende pagar. A ideia do time espanhol é esperar então até o meio do ano que vem para contratar este jogador, já que é quando acaba o seu contrato e ele pode chegar sem nenhum custo de transferência. Segundo revelou o diário espanhol AS nos últimos dias, Konaté já deixou bem claro que não pretende estender o seu contrato com o Liverpool e quer jogar no time espanhol, seja agora com uma compensação financeira ou então no ano que vem, quando chegaria sem custos de transferência. Agora então, deve ser a última oportunidade do Liverpool fazer uma grana com a sua venda. Caso contrário, em janeiro do ano que vem, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer equipe. Enfim, Konaté é um alvo bem antigo aí do Real Madrid, que segue monitorando sua situação, e realmente ele pode chegar sem custos então no meio do ano que vem, mas a ideia seria tê-lo por agora, já que, como eu falei, o técnico Xabi Alonso identificou o sistema defensivo como uma prioridade, ainda mais após o setor deixar a desejar na Copa do Mundo de Clubes. Na sua opinião, Konaté resolveria o problema no sistema defensivo do Real Madrid ou teria que ser outro nome? Comente aí. O Bayern de Munique já definiu Xavi Simons como possível substituto a Jamal Musiala, que se lesionou na Copa do Mundo de Clubes na partida contra o PSG e deve ficar de fora pelo menos até metade desta temporada. Sendo assim, segundo o jornal The Athletic, o time de Munique reativou seu interesse no jogador de 22 anos, que é alvo também de times do futebol inglês e manifestou recentemente o seu desejo de deixar o Leipzig, a fim de buscar um novo destino. Hoje o seu valor de mercado gira na casa de 70 milhões de euros, e o Red Bull Leipzig não deve negociá-lo por menos do que isso. O Al Nassr da Arábia Saudita identificou o atacante Christian Pulisic como um alvo para esta janela de transferências. Segundo revelou o jornalista italiano Rudy Galetti, agora o time saudita avalia meios para contratar o norte-americano de 26 anos e pode incluir o zagueiro espanhol Laporte no negócio com o Milan. O defensor interessa ao time italiano. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!